O espírito amigo, vivenciando esse clima, dirigiu o meigo olhar para aqueles perturbados assaltantes do invisível e fez-lhes uma pergunta. O que vocês aprenderam sobre o dia do juízo? Entreolhando-se temerosos, como se estivessem à beira de um precipício, com risco de desequilíbrio, recolheram-se todos ao mutismo, como defesa. O paciente instrutor captou que na mente deles crepitava a chama da culpa, por terem sido pilhados em atitude tão degradante. E que as consciências, despertas ante a força da verdade, auto-impugnava-lhes condenação. Falou-lhes com mansuetude. Aprendemos no livro sagrado que Deus é clemente e misericordioso para com todos os seus filhos e como disse o respeitável profeta de outras terras, do rebanho do Pai nenhuma ovelha se perderá, pois o bom pastor deixa 99 em segurança e vai salvar a que tenha se desgarrado. A lembrança dos próprios erros, queimando quais brasas, recebeu, com tão esperançosas palavras, uma verdadeira garoa que a pouco e pouco foi balsamizando-a. E tão grande era o poder energético daquele mensageiro espiritual que os pobres espíritos, envergonhados e arrependidos, já não mais se alimentariam da nefanda vitalidade remanescente nos cadáveres. Demonstrando integral isenção de julgamento, mas sim plena compreensão do comportamento daqueles tresloucados, e por isso mesmo desajustados irmãos, o protetor respondeu, ele mesmo, a pergunta que fizera sobre o dia do juízo e que até agora não lograra resposta. Tem sido ensinado a todos nós, pelo profeta, que tem todo o nosso respeito, que após a nossa morte haverá um tribunal para julgar nossos atos e nossa vida. Essa mesma verdade já havia sido ensinada por outros profetas, em outros tempos e para outros povos. Ante as expressões de concordância dos que ouviam, prosseguiu em tom amigável. Ensinaram muitos deles que tal julgamento será realizado num grande dia, no qual todos os homens colherão o que plantaram, isto é, aos bons se abrirão as portas do paraíso e os maus serão lançados às eternas chamas do inferno. Olhou-os com firmeza e pediu confirmação. Não foi esse o ensinamento sobre o dia do juízo final? Ante a resposta afirmativa de todos, assustou-se quando seguiu. Levante a mão quem de vocês tem filhos. Como a maioria erguesse o braço, Samir conclamou-lhes. Fique de pé aquele que tiver a coragem de jogar na fogueira um filho que tem errado. Ninguém se ergueu. Então, Samir prosseguiu. Levante-se o pai que irá para o paraíso separando-se do filho que for atirado ao inferno. Que sequer tente salvá-lo. Os espíritos estavam atônitos. O protetor incensou-lhes o raciocínio caridoso. Fique de pé aquele que puder me responder. Para onde irão, para o céu ou para o inferno, naquele dia, os bebês que nasceram e morreram antes mesmo de dar um único passo? Dirigiu-lhes outra pergunta. Como serão julgados, no grande dia, os cegos e os que nasceram sem a razão? Propôs uma questão pungente. Se uma mulher criminosa der à luz naquele dia, será bom e justo separar a mãe do filho recém-nascido, indo ela para as penas eternas, ou devem ir os dois para o mesmo lugar, ou o céu, ou o inferno? Continuou com o interrogatório indutivo a reflexões, no patamar de entendimento dos que ouviam. Se o Criador não cessa de criar, como lhe atribuir justiça com relação aos que forem criados e morrerem antes de conhecer o livro sagrado entregue por ele mesmo ao profeta Maomé? Como lhes atribuir mérito ou culpa? Qual seu destino? Consolidou o questionário. Como julgar os homens nascidos nas distantes nações, muitos deles amando sua família, praticantes da caridade, mas desconhecendo as prescrições do profeta, constantes do livro sagrado, as quais aprendemos de nossos pais desde que nascemos? Será que lá também não existem livros sagrados, falando de Deus, consubstanciando a verdade? E nunca será demais relembrar que a verdade é como a água pura. Pode estar em recipientes diferentes, mas desde que estejam limpos, será sempre a mesma, isto é, água pura.
Ergueu-se o socorrista e caminhou lentamente dentro do círculo em que se encontrava. Dando tempo para que seus ouvintes pensassem, retomou o centro e passou a responder, uma a uma, as instigantes questões que levantara. Nenhum pai da terra que ama a seu filho lançará ao fogo se ele errou. Então, como pensar que o pai de todos os pais deixaria qualquer um dos seus filhos ser jogado num fogo que jamais cessa de arder? Com esse raciocínio inicial, Samir implodiu o inferno na mente de todo o grupo. Seguiu. Se naquele dia nascerem bebês, não poderão ser julgados, pois ainda nem fizeram o bem, nem o mal. Nesse caso, ficamos sem saber para onde iriam. Essas reflexões do mestre fizeram o bom senso esboroar a teoria de uma única vida, já que a ser realidade que só temos uma vida, isso nos impediria de atribuir justiça ao próprio Deus, pois como salvar, paraíso, ou condenar, inferno, alguém sem substância comportamental, ações, para emitir sentença, salvacionista ou condenatória. Avançou as análises. Um cego de nascença, por si só, questiona a bondade do Criador, pois já nasce condenado a um primeiro cruel castigo, o de nunca poder ver o local onde repousa o profeta. Além disso, que culpa poderá ser-lhe atribuída se cometer atos que contrariem os preceitos da oração, como por exemplo não orar voltado para Meca e voltar-se o olhar para o levante e o poente? Concluiu. Todos os homens sabem que o melhor, mais seguro e natural lugar para um bebê ficar é com sua mãe. Ora, se até as leis humanas não separam o bebê da mãe, como imaginar que Deus o faria? E mais, se nossas leis libertam de culpa aqueles que, desprovidos da razão, cometam desatinos, como não atribuir falta de senso a qualquer um, seja quem for, que vá em sentido contrário ao bem? Não está esse tal também desprovido de razão? Os rudes andarilhos do deserto, vivendo em tormentos nebulosos no plano espiritual, ouviam com interesse crescente as palavras de Samir, que logo prosseguiu. O que quero lhes dizer, meus filhos, é que, respeitando com sinceridade o profeta de Alá, entendemos que ele usou a linguagem que naqueles dias precisava ser ouvida pelos corações daquela geração. Nosso livro sagrado não se cansa de ensinar que Deus nunca se recusa a acolher o arrependimento. Os assaltantes do além, perplexos, queriam perguntar, mas receavam. Samir incentivou-os. Nada temam, nem de mim, nem de ninguém, a não ser a própria consciência. Deus nos deu a palavra para que com ela vivêssemos a vida, ora de aluno, ora de professor. Neste momento, sinto que vocês têm perguntas escondidas. É verdade, falou um deles, não falo pelos outros, mas apenas por mim. Aprendi que a morte deixa a pessoa à espera do grande juiz que um dia virá realizar o julgamento final de todas as criaturas, mandando as boas para o paraíso e as más para as chamas incessantes. Qual será esse dia? Antes que Samir respondesse, um outro acrescentou. Também eu gostaria de saber como é que há tanto tempo a morte me abraçou e eu continuo vivo. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. Ainda outro complementou. Além do que lhes perguntaram, eu também não consigo entender por que tenho fome porque vim parar neste inferno, vivendo dias de indignidade, só encontrando o alimento nos despojos de alguém que morre, tudo isso antes de ser julgado. Samir deu alguns passos, olhando um daqueles sofridos espíritos. Em voz pausada, sem autoritarismo, mas ao contrário, carregada de compreensão, esclareceu. Peço a vocês que raciocinem junto comigo. O paraíso e o inferno existem sim, mas ninguém entra ou sai deles senão pelas portas do coração, que estão sempre abertas, tanto na entrada quanto na saída. O grande juiz não está num tribunal público, mas sim dentro de cada filho de Deus e o seu nome é consciência. Chamas eternas são aquelas resultantes de maus atos e que ardem mesmo sem parar, até que o arrependimento e o desejo sincero de mudança de atitudes as apaguem.
O dia do juízo não está no calendário, mas na recompensa ou no arrependimento, respectivamente pelo bem ou mal praticados. Assim, temos muitos dias do juízo em nossa trajetória existencial. O importante é que o dia seguinte de cada um desses dias do juízo seja sempre a retomada do progresso, rumo ao futuro feliz. Nessa viagem, o arrependimento, a resignação e o trabalho de reconstrução serão nossos companheiros de jornada. Abraço da morte. Aquilo que os homens chamaram de morte, como vocês próprios podem testemunhar, não é o fim da vida. Ao contrário, é sua continuidade. O nascimento e a morte são segmentos de uma mesma reta, percorrida pelo espírito, que é imortal. A vida se processa em dois planos, material e espiritual, sendo que para vivenciar no primeiro, há necessidade de um corpo físico, dispensável, quando agora, aqui onde estamos, que é o plano espiritual, aliás, é isso que nós podemos comprovar. Cada ser, aqui, continua exatamente o que vinha sendo, não é mesmo? A fome e a sede, tão exigentes, além de outras necessidades e sensações que vêm conosco para aqui, representam as fortes impressões deixadas pelo corpo físico, mas que gradualmente irão desaparecendo, à medida que nós pudermos nos identificar com a nova realidade, essa na qual estamos agora, fazendo da oração sincera o manancial para sustento. Dando tempo para que seus pupilos assimilassem o que lhes dissera, Samir logo retomou, falando-lhes por metáforas adequadas ao grau de entendimento deles. Assim como as estrelas nascem todas as noites, movimentam-se pelo céu e morrem todos os dias, também nós nascemos e morremos muitas vezes, até que um dia seremos um sol brilhar sem cessar na imensidão celestial. Mas o sol não morre todos os dias? Perguntou-lhe um beduíno do além. O sol não morre. Se a caravana caminhar sem parar, sempre em direção ao horizonte, verá que a noite jamais chegará. Prosseguiu. Assim como o beduíno sedento que não se precaveu terá que comer o que encontrar e beber a água mesmo estando turva, também a alma que não preparou a pousada para quando deixasse o corpo, terá que se hospedar ao relento e até, por vezes, alimentar-se de sedentar-se tal como fazem os chacais e as hienas, isto é, das sobras dos abutres. Isso é viver no inferno. Como? Preparar a pousada no céu? Fazendo o bem na terra. Samir olhou-os compassivo e acrescentou. Vim em nome do profeta crucificado, referência a Jesus, para levá-los, aos que queiram, para onde moram almas que prestam ajuda àqueles que têm a humildade de reconhecer seus erros e estejam sinceramente desejosas de modificar o comportamento. Como que energizadas coletivamente por alta voltagem, todos se ergueram, de um salto. Seus olhos estavam iluminados pelo brilho da esperança. Samir, em lágrimas de alegria, abraçou-os um a um. Todos aqueles sofredores, alguns dos quais há décadas e décadas de vida espiritual tão promíscua quanto infeliz, ante a bondade daquele emissário de Alá, não suportaram a pressão emocional e desabaram a chorar, derramando lágrimas de felicidade. Como se o céu quisesse lhes mostrar o acerto de sua decisão, onde caía cada lágrima uma pequena flor surgia na areia escaldante, logo desaparecendo, qual se evaporasse, mas deixando no ar suave e indelével perfume. Muitos minutos transcorreram, entre abraços, lágrimas e orações. Os espíritos queriam saber qual a direção de Meca, para lá dirigirem suas preces, como prescreve o Alcorão. Mas Samir convidou-os. Deus olha nosso coração quando oramos e vê tudo que de bom lá está. As coisas de Deus estão em toda parte. Por isso, quando nosso profeta, referência a Maomé, indicou Meca, e estava fixando um local sagrado, que devemos mesmo respeitar, tanto quanto os cristãos respeitam os locais por onde passaram os pés do crucificado. A nós, que ora vivemos nesta outra dimensão da vida, melhor será fechar os olhos para as coisas do mundo e abri-los para as do céu. Assim dizendo, Samir ergueu os braços e em súplica comovedora orou. Pai e Criador, que nos dá a vida em continuidade da vida,
que sua clemência se derrame sobre as almas de todos nós, aqui em devoção. Balsamize, Senhor, as feridas daqueles que sofrem, ilumine as trevas que habitam nas dobras íntimas da vingança de quantos há pouco combateram entre si, e dai-nos, ó Deus, a bênção de sermos socorristas junto aos que sofrem mais que nós. Finalizando a oração, Samir dirigiu-se a alguns dos caravaneiros que tinham sobrevivido até aquele momento e que gemiam. Voltou a atender Tekak a seguir, Muebi, aplicando-lhes benéfica transfusão fluídica de energias, que aos poucos foi acalmando as dores. Vendo o que Samir fazia, seus pupilos perguntaram se podiam ser úteis. Sim, ponham a mão sobre a parte ferida e imaginem que lá do céu vem um anjo trazendo o remédio que passa por dentro das suas mãos e vai até os ferimentos. Quando os espíritos começaram a fazer o que Samir lhes instruíra, sentiram intraduzível bem-estar, jamais sentido, pois sem conseguirem explicar, sequer sem entender o que se passava, viam luzes entrarem dentro deles e saírem pelas pontas dos dedos, indo circundar e se fixar nos ferimentos, aliviando instantaneamente o cruel sofrimento que há pouco as expressões espelhavam. Quais crianças travessas, subitamente liberadas para jogos infantis, os espíritos mais e mais tentavam apanhar os flocos de luz que caíam sobre eles. Assim que o conseguiam, as partículas luminosas penetravam-lhes pelo topo da cabeça e apareciam nas mãos. No mesmo instante intuíram que, pelo pensamento, podiam transferir para os feridos aquela energia que neles transitava. Havendo muito mais atendentes do que atendidos, os protegidos de Samir se reuniam em grupos de 5 ou 6 e juntos operavam a transfusão fluídica. Percebendo a alegria que de repente tomou conta dos espíritos até há pouco desajustados, naquelas circunstâncias aproveitados como os possíveis instrumentos para o atendimento espiritual dos que sofriam, Samir exortou-os. Reflitam comigo, meus filhos, como é melhor dar, do que roubar, andar na luz, do que se ocultar nas trevas, ser amado, do que odiado. Capítulo 5. A lua e a estrela. Um ronco assustador, ao mesmo tempo inesperado mas oportuno, fez-se ouvir nos ares. O turbilhão de areia que se descolava do chão, formando densas e revoltas nuvens, anunciou que algo poderoso vinha se aproximando. Máquinas poderosas. Só quem tenha visto procedimento igual poderá avaliar o mini-furacão provocado pelos possantes motores nas escaldantes areias, que esvoaçavam por toda a parte. À medida que o barulho infernal ia aumentando, o chão começou a tremer levemente, mas o bastante para assustar aos feridos e até mesmo aos espíritos que, sob orientação de Samir, os atendiam. Samir, rapidamente, reagrupou seus assistidos e com eles afastou-se daquele cenário, o grupo todo permanecendo, no entanto, em distância regular daquela área de dor e tristeza. Tekak despertou do breve tratamento sonoterápico aplicado por Samir. 2 espíritos ali se regozijaram com o fato. Um, desencarnado. Samir, outro, encarnado. Tekak. O primeiro, porque diagnosticou que de alguma forma chegava a salvação para os sobreviventes. O segundo, porque ao identificar a nacionalidade dos helicópteros, de pronto soube sua procedência e do que se tratava. À distância de mais ou menos 50 metros o primeiro helicóptero estacionou, dando conta que dali não passaria. A seguir, mais 3 helicópteros de guerra pousaram, logo desligando os motores. Alguns instantes após, deles saltaram dezenas de soldados, fortemente armados. Pelos uniformes ficou patente que eram de 2 países. Num círculo não muito afastado do local do pouso, viaturas militares chegaram e se posicionaram em estratégia defensiva. Mais soldados e observadores, munidos de binóculos. Quando os motores dos helicópteros foram desligados, os militares aerotransportados desceram, em formação também estratégica, simulando ação. Tekak, da porta da tenda que recolhera Muebi, ajoelhou-se,
em lágrimas. Unindo as palmas das mãos, ergueu os olhos e em estado de gratidão plena murmurou: "Oh, meu bom Jesus! O Senhor está chegando." À distância, munidos de binóculo, mais de um observador puderam identificar o Dr. Anaúde, em postura de oração, seguida de desmaio. Moebi, que também despertara parcialmente ao ouvir o forte ronco dos motores, ergueu-se e veio ver o que era aquilo. Quase não acreditou quando viu a areia esvoaçante, pois se lembrou de que Tekak dissera que uma tempestade vinha pelos ares. Achegou-se a Tekak mal e mal conseguiu ajoelhar-se, para orar também. Uma das viaturas, transportando militares e pessoas em trajes civis, sendo liberada por precursores, deixou a formação em círculo e afastando-se do comboio, dirigiu-se até a tenda, à porta da qual Tekak e Moebi estavam semidesfalecidos. Os militares, de ambas as nações, desceram do veículo e cautelosamente rodearam a tenda, prontos para qualquer revide, no caso de eventual ataque. Percebendo o estado dos dois homens caídos, aproximaram-se deles e a seguir adentraram na tenda, onde mais alguns feridos gemiam. Logo acenaram para os civis, dentre os quais havia médicos, os quais se puseram a examinar os tombados. Com espanto um deles exclamou: "Meu Deus! É o Dr. Anaúde." "Graças a Deus o encontramos", exclamaram alguns militares do país de Tekak. Um desses militares, usando o aparelho portátil de comunicação, informou ao comboio: "Nenhum perigo na área. Só feridos. Encontramos o Dr. Anaúde Tekak, que está muito ferido e sendo atendido." O comandante de um dos grupos militares da missão, num profundo suspiro de alívio, informou a vários militares e civis: "Dr. Anaúde foi encontrado vivo. Graças a Deus." "Ótimo, ótimo", comentou um outro militar, de alta patente, acrescentando: "O desaparecimento dele terminou." Os militares, todos, foram autorizados pelos chefes das duas nações a deixarem as viaturas e receberam a ordem de realizar ampla varredura na área circunjacente, identificando, sem dificuldade, pelos restos ainda fumegantes, que ali, durante a noite, houvera sangrento combate entre os salteadores, muitos cadáveres vestidos de preto, no traje tradicional dos tuaregues, e beduínos, caravaneiros, comerciantes. Cavalos e camelos, alguns mortos e outros feridos, esparsos pelas redondezas, corroboravam a hipótese da contenda. Cadáveres já em decomposição, pela inclemência da temperatura, testemunhavam que o grupo dos agressores caíra numa armadilha, o que era praticamente inédito. Ficaram intrigados ante o inusitado fato de que o grupo de tuaregues, sempre em número maior em relação ao alvo no caso, a caravana de Moebi, ali fora praticamente massacrado. Os observadores, treinados nas coisas e fatos do deserto, não conseguiam explicar como é que tantos malfeitores haviam sido mortos por número bem menor de caravaneiros. Sem necessidade de aprofundar exames médicos, foi diagnosticado que tanto Tekak, quanto Moebi, estavam em estado de choque, desidratados e com grave perda de sangue. Aliás, esse mesmo era o quadro clínico dos demais sobreviventes. Não muitos. O comandante militar do país do Dr. Anaúde determinou que ele fosse imediatamente levado para a capital, para atendimento hospitalar de emergência. Quando Tekak estava sendo encaminhado para o helicóptero que o transportaria, abriu os olhos e num relance compreendeu o que se passava. Pediu ao médico que seguia junto aos dois padioleiros que o carregavam: "René, por favor, leve Moebi também." O médico, colega de Tekak, algo desentendendo, respondeu-lhe: "Arnaúde, você precisa ser transportado para o hospital da capital e de lá ir para nosso país, pois aqui não há como realizarmos seu atendimento." E demonstrando grande preocupação, esclareceu: "Você precisa com urgência de uma transfusão de sangue." Eu sei."
Estou fraco e com poucas chances de recuperação. Mas, meu amigo Moeb, arriscando morrer, salvou minha vida. Devo o mesmo a ele. Dizendo essas palavras, Tekaki estava cumprindo o que houvera prometido a Maziv, instantes antes dele morrer. Pois Maziv o salvara no último alento de vida terrena, fizeram prometer que sempre cuidaria de Moeb. Ante a insistência de Tekaki, René ligou seu comunicador portátil e consultou seu chefe. Coronel Antony, aqui é o Dr. René. Solicito ordens para conduzir mais um ferido, o que salvou a vida do Dr. Arnaud. De imediato, ouviu a resposta. Autorizado. Feliz em ser atendido, Tekaki observou que no crachá de René agora constava: chefe médico. Essa função e esse cargo eram seus, pelo menos desde que estivera exercendo suas atividades. A presteza de decisão por parte do coronel deveu-se ao elevado conceito de companheirismo vivenciado pelos militares do mundo todo. Com efeito, quando num combate alguém salva a vida do companheiro, com o risco da própria vida, automaticamente tal gesto credencia-o ao panteão dos heróis. Quando ambos os feridos foram alojados no helicópteros, olharam-se expressivamente. O beduíno, conquanto em estado de choque, sentiu o peito ser invadido por enorme gratidão a Tekaki. Tekaki entrou num estado de semi-inconsciência. Sem nenhum susto, aliás com extrema naturalidade, viu à sua frente um árabe, muito bem vestido, de cujos trajes saíam luzes. Disse-lhe o árabe: Deus o abençoe, meu filho. E ao senhor também. Nós nos conhecemos? Na verdade, sim. Meu nome é Samir. Temos uma grande tarefa a realizar. Temos? Sim, nós dois. Tekaki ia perguntar mais alguma coisa quando viu o árabe afastar-se e se juntar a cerca de 50 tuaregues que, um a um, beijaram-lhe a mão. Agora, sim, levou um tremendo susto. De onde vieram aqueles habitantes do deserto? Surgiram do nada. E por que seus trajes, costumeiramente na cor preta, agora tinham nuances de azul brilhante? E mais, só agora se dava conta que conversara com o árabe de luz pela linguagem do pensamento. Um invencível sono roubou-lhe o pouco que restava de consciência. Tekaki e Moeb receberam os primeiros socorros no helicóptero que os levava ao hospital da capital, para atendimento parcial, de onde seriam transportados em aeronave militar rumo à Europa para completarem o atendimento que necessitavam. No local do ataque à caravana de Moeb foram armadas barracas de campanha para alojar por alguns dias os grupos formados pelos militares dos dois países, em negociações para venda e compra de material bélico. Um pelotão do país local foi destacado para cavar uma vala comum, destinada aos sepultamentos. Os sobreviventes foram agrupados numa tenda improvisada de enfermaria, dentre as que haviam sido armadas, há pouco. Foram medicados com os recursos possíveis, poucos. Já ao entardecer, quando o sol iniciaria a conceder a trégua, amenizando a temperatura, todo o destacamento estava alojado. Várias peças de artilharia, metralhadoras e cargas explosivas estavam posicionadas e centenas de metros adiante foram instalados alvos, fixos e móveis. Nos dias seguintes seriam realizadas demonstrações práticas de lançamento maciço de obuses, de vários calibres, além do emprego das armas portáteis e dos explosivos. Quando a noite chegou, encontrou todos cansados. Por isso, foram dormir cedo, vencidos pelo cansaço. A lua ainda estava distante daquela estrela quando Samir convidou seus pupilos para aproximarem-se do acampamento militar. Ao chegarem perto, viram uma cena que, com exceção de Samir, apavorou aos demais. Sobre a vala comum, os espíritos de vários salteadores e de alguns caravaneiros, como se estivessem enterrados uns até o pescoço e outros até a cintura, reciprocamente trocavam ofensas,
proferiam palavrões e gritavam horríveis ameaças, com promessas de terrível vingança. Esforçavam-se para sair daquele atoleiro de areias movediças e não conseguiam, o que mais os enfurecia. Os protegidos de Samir, espíritos endurecidos até conhecê-lo, mesmo trazendo pouca elevação moral em sua bagagem espiritual, ficaram horrorizados, quase em estado de choque. Causou-lhes forte impacto psicológico a terrível visão de seres em duplicata, corpos debaixo da areia e uma cópia perfeita de cada um deles saindo de dentro dos despojos, lutando para sair da sepultura, não o conseguindo. Tivessem presenciado aquilo até um dia atrás, certamente extrairiam algum proveito do fato dos atolados estarem indefesos, vampirizando-os. Mas agora, com poucas horas de convivência com o enviado de Alá, diante dos esclarecimentos que ele lhes deu e das circunstâncias que promoveu, tendo transformados em enfermeiros dos encanados, em cada um deles falou alto a consciência, ensejando um sentimento oposto ao da inominável pilhagem a que tinham se acostumado, para sobreviver. Mas o horror e o choque também falavam alto neles, perturbando-os muito. De pronto Samir ajuizou a situação. Com impressionante serenidade, que agiu qual poderoso calmante coletivo sobre seus seguidores, disse-lhes: Deus já concede a bênção do recomeço da nova vida para esses infelizes, antes mesmo que para eles este dia do juízo comece ou termine. Vai depender deles, o destino que tomarão, a partir de agora, nesta outra dimensão da vida. Os espíritos entreolharam-se, algo temerosos, algo desentendidos. Pois não foi isso, continuou Samir, que lhes falei, sobre o arrependimento das nossas faltas e a reconstrução das nossas vidas. Esta passagem que nossos infelizes irmãos acabaram de realizar é um divisor importante para uma retomada de consciência e de decisão de que caminho seguir. Alertou seus instruendos. A nós também, neste momento, está sendo dada a oportunidade de crescimento moral, pois nada agrada mais a Deus quando alguém leva a paz onde tem a guerra. Assim dizendo, Samir pediu a Nagus: Vá até os briguentos e mostra a eles a estrela chegando perto da lua. Eu? Por que não? E isso para quê? O que direi a eles? Deus abençoe os pacificadores. Vá pensando na paz e saberá o que fazer ou o que dizer. Nagus era valente. Aparentava força física descomunal, mas na verdade, sua força moral era maior, pois, conquanto fosse um bruto, jamais cometera uma injustiça. Jamais mentira. A fidelidade, nele, era força vivificante do corpo e da alma. Até a véspera, seu semblante era mesmo assustador, com a hirsuta barba negra e o bigode abundante. Os olhos eram da cor negra mais brilhante possível, encimados por sobrancelhas espessas que se uniam qual ave agorenta de asas abertas. De fato, em outros tempos, Nagus teria se aproveitado da impossibilidade dos recém-desencanados se locomoverem sem dor nem piedade, ali mesmo os teria vampirizado. Tudo isso, por ignorância, visando sobrevivência, conjuntamente com o bando de salteadores do além que liderava. Agora, outra era a situação. Neles, até então de rústico entendimento, graças a Samir, a monada divina revigorara a tênue mas indelével chama que nunca se apaga. A do amor. Amor ao próximo. Resoluto, Nagus caminhou em direção aos briguentos. Ia a passos lentos. Quando viram-no, pavor indescritível apossou-se de todos os contendores. Impressionante que, sendo apenas um, como é que Nagus podia causar tamanha impressão em tantos? Em primeiro lugar, porque nenhum deles conseguia se mexer e não há notícia de medo maior, na terra, do que aquele de alguém que vê o perigo se aproximando e não poder sair do lugar. Depois, naquelas circunstâncias, a fantástica figura de Nagus espantaria mesmo quase que qualquer um, fazendo fugir de perto os que pudessem correr. Em terceiro lugar,
Os espíritos estavam fragilizados, com dores, em razão do ódio e das ideias de vingança. Nesse patamar, desaparecem por inteiro a razão, a calma e a paz. Nagus não disse palavra. Estacionou entre os que brigavam, agora emudecidos e literalmente petrificados. Toda a beligerância deles cessou, ou melhor, congelou, em ambos os sentidos, pois o frio já chegara aí, sem agasalho, a noite seria longa. Foi então que o inesperado quanto comovente gesto daquele homem zarrão, ou seria espírito azarrão, penetrou no coração dos espíritos que brigavam. Nagus ajoelhou-se, fez 3 abluções com areia, tocou a testa na areia por 3 vezes, a cada vez dirigindo o olhar para a direita e para a esquerda e por fim, ainda de joelhos, ergueu as mãos e murmurou: Alá, Alá. Quando a lua abraçar a estrela, permita que o profeta os liberte e os deixe andar. Ninguém ali se mexia. Nem os imobilizados, nem os companheiros de Nagus. Nem o próprio Samir. Lá no céu os 2 astros celestes foram se aproximando. Cada vez mais. Os espíritos que até então estavam presos no chão perceberam, ao mesmo tempo atônitos e felizes, que podiam se locomover. Nagus aproximou-se de um deles e ofertou-lhe a mão, para ajudá-lo a sair daquela prisão de areia. O espírito, a medo, deu a mão que lhe era estendida e logo se viu livre. Os demais companheiros de Samir repetiram o gesto fraternal e socorrista. Um a um, ressabiados, os prisioneiros foram deixando a sepultura, ajudados por mãos socorristas. Quando o último se libertou, no mesmo instante Samir se fez visível aos atendidos. De susto em susto, aqueles pobres espíritos não tinham mais condições de administrar, com raciocínio pleno, tantos e tantos fatos geradores de grandes e súbitas emoções. Samir, pleno de compaixão e com extrema delicadeza, colocou a destra sobre a fronte de um deles. Com o olhar, induziu seus assistidos a fazerem mesmo, com os demais. Em poucos instantes todos se acalmaram e logo adormeceram. Encantados com a cessação do tumulto e com o bem-estar que deles se apossara, os socorristas ouviram Samir explanar. Adormecer, nestas circunstâncias, foi grande bênção que somente o amor de Deus poderia conceder a eles. Dormirão longos dias e noites, tendo sonhos confusos, a maioria deles, pesadelos. À medida que despertarem, não estarão mais aqui sim em regiões apropriadas aos seus pensamentos, onde encontrarão outros que lá já estão, e que pensam e agem como eles mesmos. Por quanto tempo? Perguntou um dos tuaregues ora convertidos em socorristas. Pelo tempo que quiserem. Deus concede a liberdade de escolha a todos nós. Anjos tutelares e profetas, sem conta, todos prepostos do crucificado, estão permanentemente convocando os que sofrem para se decidirem por novos rumos, em direção ao bem. Ouvi-los e segui-los é opção individual, tanto quanto as consequências também. Falou-lhes com gravidade. Não são poucos os que se fixam tanto no deserto que para aqui retornam depois desse longo sono perturbado. Aí, transformam-se em inimigos da paz, judiando de indefesos dos 2 planos da vida, até que um beduíno do bem os ajude a interromper esse verdadeiro mergulho no precipício da maldade. Compensando, num momento de descontração, brincou. Sou desses tais. Querem vocês ser também? Nagus e os assistentes estavam embevecidos pelas belas lições. Agora estavam transformados. Testemunharam o poder da fé e a força do bem, em particular Nagus, que sempre se gabara da sua sempre decantada força física. Todos se sabiam incultos e grosseiros. Contudo, experimentar o conforto da paz e a suavidade advinda do amor ao próximo, isso marcará seus espíritos para a eternidade. O líder, qual cordeirinho, ajoelhou-se diante de Samir e beijou-lhe a destra. Seus amigos estavam igualmente sensibilizados.
Maravilhara-lhes a visão de um minúsculo ponto luminoso que, qual pequenina chama bruxuleante, dançava no tórax de Nagus e que em pouco tempo visitava-lhes também o peito. Um a um, todos os tuaregues do além vieram beijar a destra de Samir. Foi então que o bondoso instrutor voltou a surpreendê-los com um gesto que jamais sairia da memória deles. Também ele beijou-lhes as destras. Vendo que lá no céu a lua já quase acolhera a estrela, qual as aves que nos ninhos abrigam seus filhotes sob as asas protetoras, mas que os deixam brincar à sua volta, Samir propôs-lhes: muitos são os profetas de Deus, o clemente, o misericordioso. É por bênção deles que eu vim até vocês para convidá-los a uma tarefa que demandará muitos dias e muitas noites, talvez dure o tempo de 2 ou 3 gerações. Os espíritos olharam para o céu e para Samir. Nenhum de vocês, prosseguiu o benfeitor, está obrigado a aceitar este convite, mas posso assegurar-lhes, como se dissesse a meus filhos amados, que não percam tal oportunidade. Quando um beduíno se perde no deserto e por acaso passa por ele um camelo, com água e tâmaras, quão insensato não aproveitaria tal dádiva, bendizendo-a. Fez demorada pausa, deixando seus protegidos pensarem. Logo arrematou: eu sou esse camelo e não me aproximei de vocês por acaso, mas sim por bênção da caridade de Jesus, o crucificado, que foi quem ofertou a água que lhes dei, tão pura quanto aquela que os anjos bebem, lá nas nuvens mais altas. Quem beber desta água nunca mais ficará com sede e essa água se tornará nele uma fonte que borbulha para dar vida eterna. Explicou-lhes o acontecimento anterior que os deslumbrara. Quanto às tâmaras que vieram do céu, vieram da seara celestial e atendeu a todos nós apenas uma vez, mas a caridade de vocês para com os feridos, dos 2 planos da vida, referência aos encarnados sobreviventes e aos desencarnados, em litígio, representaram tamareiras que vão se tornar em pomares cada vez mais fartos, rodeando fonte cristalina. Os tuaregues assistentes não assimilaram por inteiro o ensinamento. Como Samir se calasse, muitos vieram até Nagus, que por ser porta-voz natural do grupo, era sempre quem se expressava em nome de todos. Expuseram-lhe suas dúvidas. Já que também o líder não entendera aquela história de água dos anjos, tâmaras da seara celestial e tamareiras abundantes em fonte cristalina, pediram seus amigos: pergunte para ele. Abençoado Samir, disse Nagus ao espírito protetor, como é que alguém pode não mais sentir sede em uma tamareira produzir frutos sem cessar, aumentando cada vez mais a produção? Sabemos todos que a sede é diária e as tamareiras produzem frutos a espaçados intervalos. E mais. Onde, aqui no deserto, encontrar um tamareiral no oásis de fonte cristalina? Com um sorriso amável, pacientemente Samir deslindou o que lhes dissera. Refiro-me à alma, imortal. A água que se bebe uma vez e que mata a sede para sempre é a fé inabalável no amor do Pai, para com todos os seus filhos, na sua bondade, na sua sabedoria e principalmente na sua justiça. A falta dessa fé provoca a sede da insegurança, trazendo-nos desconfiança, qual tempestade de areia que fustiga o beduíno e quase o cega. Dando um tempo para seus ouvintes refletirem, logo prosseguiu: já as tâmaras que lhes trouxe, são também para a alma, pois quando eu os socorri, por algum tempo vocês sentiram-se alimentados e saciados, tal como há pouco pudemos atender nossos tristes irmãos em contenda. Meu procedimento é como a tâmara que deixa a semente, para replantio. Assim, se vocês aceitarem a tarefa de permanecer por algum tempo aqui pelo deserto, ajudando outros filhos de Deus que estejam como vocês até ontem e aqueles outros até há pouco, isso será como as tamareiras que vocês estarão plantando. Saibam que cada beduíno ou tuaregue que for socorrido e se converter a ajudar outros necessitados, será um novo trabalhador na plantação celestial das tamareiras do amor ao próximo. Respirou fundo e proclamou: no tamareiral divino há sempre trabalho para quem sabe amar e o salário é paz.
como os espíritos olhassem-no embevecidos, complementou. Como vocês podem perceber, sou um humilde mensageiro, exatamente igual a vocês, que recebeu a missão sagrada de contratá-los para serem lavradores no deserto, para que sejam perenes as colheitas. O deserto, deste lado da vida, na verdade, está na alma de cada um que ainda não tenha despertado para a lavra da caridade nesses milhares de desertos individuais. Vários estuaregues choravam. Muitos deles, num sentido impulso que a emoção comandou, ergueram as mãos e oraram, logo sendo seguidos pelos demais. Como forma de aceitação do convite redentor, novamente vieram beijar a mão de Samir, que desta vez dispensou com brandura o gesto humilde e fraterno, dizendo-lhes: que nosso carinho seja repartido entre aqueles que estão com sede e com fome. Os espíritos entenderam. Samir referia-se aos espíritos necessitados que, aos milhares, pervagam pelo imenso deserto da ignorância evangélica, afastados da civilização espiritual, aquela que se expressa pelo viver em harmonia com os semelhantes e em paz consigo mesmo. Capítulo 6. Os ventos sempre voltam. Ao acordar, Tekak viu Moebi ao seu lado. Antes mesmo de raciocinar, captou que estavam num hospital, pelo cheiro característico, tão seu familiar e também que era no seu país, pela aparelhagem instrumental e pelos dizeres contendo avisos e instruções, gravados nas alvas paredes. O ambiente era pequeno. Ele e Moebi recebiam transfusão sanguínea. Estavam sós. A portas fechadas. Como se algo explodisse em seu escaninho mental, bruscamente ergueu o tórax e quase gritou. Claire. Onde será que ela está? Um enfermeiro abriu a porta e adentrou, célere, dizendo: por favor, Dr. Arnaud. Não faça gestos bruscos, pois a agulha poderá feri-lo. Fique calmo, já vou chamar o Dr. René. Sim, sim. Pelo amor de Deus. Trago aqui, depressa. O enfermeiro acomodou a cabeça do paciente no travesseiro e saiu, sob promessa de breve retorno. Tekak percebeu que ao deixar o pequeno apartamento, o enfermeiro trancou a porta. Quando, instantes após, René entrou, Tekak novamente ergueu-se em sobressalto e questionou, aflito. René. Onde está Claire? Como ela está? Ela está bem. Tekak sentiu enorme alívio. Contudo, perspicaz, entreviu o senho de René. No mesmo instante intuiu que o colega sabia de algo grave ligado à sua noiva. Inquiriu-o, ambicioso. Onde ela está? Preciso falar com ela. Contar que consegui livrar-me dos sequestradores. Ouvindo essas palavras, René franziu ainda mais a testa, em semblante severo. Atormentado, Tekak insistiu. Onde ela está? Há alguma coisa sobre ela que você saiba e não quer ou não pode me contar? Ante o enervante silêncio de René, Tekak deu um grito selvagem. O inferno. Vivi no inferno nesses últimos dias e agora você se enche de cuidados para me falar da minha noiva. Voltou a gritar, enfurecido. Ao inferno. Você e todo mundo. Fazendo menção de se levantar, ameaçou. Vou sair daqui, agora mesmo e vou procurá-la. René, para impedir a tentativa do paciente deixar o leito, tentou acalmá-lo. Vou dizer-lhe tudo o que quiser saber sobre Claire, mas antes você precisa recuperar-se. Interromper o tratamento agora é o mesmo que suicídio. Seu estado é grave. Há infecção nos seus ferimentos. Ao inferno, meu estado de saúde. Quero ver Claire. Mudando repentinamente o estado emocional, quase em lágrimas, balbuciou. Ela me abandonou lá no outro país, sem se despedir. Deixou-me apenas um bilhete lacônico, dizendo que não ia dar certo. E você acreditou nisso?
Por que haveria eu de duvidar? O semblante de René era declaradamente sarcástico. Não leu o bilhete dela, dizendo que entre vocês dois. Ao ler o bilhete tive a nítida impressão de que ela estava sendo forçada a escrever aquilo. Agora René ficou lívido. Tekaki percebeu a instantânea reação do colega. Você está me escondendo algo sobre ela. René, retomando o controle emocional, disse com ar superior. Ela está grávida. O quê? É isso mesmo. Espera um filho. Não é possível. Nós nunca. Aparvalhado, Tekaki fulminou René com uma pergunta ardente. Grávida. De quem? Ante o silêncio de René, Tekaki berrou. Com quem, doutor? Com quem ela se relacionou para esperar esse filho? Comigo. Mesmo acamado, Tekaki sentiu forte e inesperada tontura. A informação de René teve o efeito de uma implosão cerebral, qual se alguém dissesse ao detentor de um tesouro que o confiscara e o consumira, pura e simplesmente, acrescentando. Tomei tudo o que lhe pertencia e aproveitei muito bem. Essa reflexão instantânea, somada ao fato de René estar ocupando seu cargo profissional, desestruturaram por completo o controle de Tekaki. Rilhando os dentes, perguntou. Como isso aconteceu? Isso, o quê? Não se faça de bobo comigo. Como você se envolveu com ela? Lá, no hotel estrangeiro. Quando você desapareceu. Desapareci. Fui sequestrado. Não é isso que pensam as autoridades. Não é isso que quero saber. Diga-me como é que ela trocou-me por você. Caro amigo. Pergunte ao coração dela. O sorriso irônico de René pôs à mostra, para Tekaki, o que há no coração daquele que um dia fora seu amigo, pois desde este instante, não mais o era. Num ímpeto, Tekaki saltou sobre ele, mas o equipamento ligado à veia do braço, caindo no chão, acabou por impedir-lhe a agressão. René deu um passo para trás e logo se retirou, assustado ante o olhar fulminante daquele que até poucos dias atrás era seu chefe, mas que agora era seu paciente. Em instantes, 2 enfermeiros robustos entraram apressados e, à força e sob prescrição do Dr. René, aplicaram potente sedativo em Tekaki. Moebi, que voltara relativa estabilidade física e emocional, de olhos fechados, fingindo ainda dormir, ouviu todo o diálogo e presenciou todas as cenas. Sentiu raiva daquele médico, que no seu entender, atraiçoara Tekaki, justamente naquilo que um homem tem de mais sagrado, que é o ideal planejado com a mulher amada, de seguirem juntos para o futuro, na bênção da família que irão formar. Se no peito do beduíno nasceu raiva, surgiu também, no mesmo instante, compaixão. Compaixão por Tekaki. Os enfermeiros, após sedarem Tekaki, aproximaram-se de Moebi e o examinaram. Experiente diante de situações limite, o paciente fingiu ainda dormir. Um dos enfermeiros disse baixinho. Este árabe, quando acordar, vai ser interrogado e talvez fiquemos sabendo que levou o Dr. Analdi a ser um traidor. Não sei por que se empenhou tanto em salvá-lo. Retrucou o outro, murmurando. Traidores não merecem perdão. Esses 2 vão se arrepender de não terem morrido no deserto. Tomara que sejam mandados para o pelotão de fuzilamento. Você notou que ambos têm o mesmo tipo sanguíneo. Coincidência. Agora vamos embora. Já vendo em Moebi gratidão por ter sido salvo por Tekaki e agora, somando-se a compaixão, deu-se conta que o perdido do deserto não era mais um estranho em sua vida. Era alguém que ela pusera em seu caminho e que lhe salvara a vida. Sim. Tekaki era para ele, um presente de Alá. E esse presente corria sério risco de vida, como ele próprio. Vou ajudá-lo no que puder, pensou. Esteve algum tempo arquitetando uma estratégia para proteger Tekaki, até que encontrou,
ou pelo menos pensou ter encontrado como fazê-lo. Fingiu ter acessos convulsivos. Foi prontamente atendido pelos enfermeiros, que lhe ministraram comprimidos sedativos, aos quais fingiu também ingerir, logo simulando adormecer. Quando os enfermeiros se retiraram, Moebi aguardou ansioso que Tekaki despertasse. 2 horas após Tekaki deu mostras de voltar à consciência. Cautelosamente Moebi aproximou-se dele e em tom quase confidencial narrou-lhe o que ouvira. Tekaki não acreditou. Eu, um traidor? Mas, como, se fui vítima de sequestro? Preciso urgente contar mesmo tudo o que se passou comigo. Lembrou-se de René e novamente a razão e ele fugindo. Moebi impediu essa fuga, ao perceber ódio no olhar do amigo e sabendo a quem era endereçado. Tomando-lhe a destra, pacificou. Você me salvou e jamais esquecerei disso. Sou seu amigo, para sempre. Por isso, digo-lhe que se quiser salvar sua vida, tem que limpar seu nome. Alguém o sujou, disso não há a menor dúvida. Mas se apelar para a raiva, ela aconselhará a vingança e aí tudo vai se perder. Aconselhe-se com as estrelas, meu amigo. Faça da noite a boa conselheira. Imagine que você vai passar a noite lá naquela estrela que é abraçada pelo menos uma vez por ano pela lua. Aí, quando o dia amanhecer, você se lembrará do que a estrela de Deus lhe sugeriu. Tekaki, desanuviando a mente e o cérebro das ideias tumultuadas que ali se debatiam, substituiu-as por admiração a Moebi. Lembrando-se que também fora salvo por ele, logo no seu encontro lá no deserto, brotou-lhe no peito a gratidão, e daí, a amizade sincera. Segurando na mão do beduíno, agradeceu comovido. Sou seu amigo também, Moebi, para enquanto for vivo. Ora, ora. Diga para a eternidade, pois depois da morte, há mais vida. Está bem. Para sempre, amigos eternos. Moebi exercitou a prudência adquirida nos longos anos de deserto. Não sei o que se passou na sua vida, mas conte comigo. Iremos ser interrogados. De minha parte, direi a verdade, isto é, que nós o encontramos sem qualquer equipamento, sem camelo e sem a menor chance de sobrevivência. Pensando um pouco, Moebi considerou. Não acreditarão. Como não havia pensado nisso? Como é que alguém pode ir parar lá no deserto, desprovido de tudo? Como você chegou lá? Sozinho. Meu Deus! Só agora me dou conta de que realmente algo muito diferente terá acontecido com você. Pois é, meu caro amigo beduíno. A história é longa e ao mesmo tempo curta, já que nem eu mesmo conheço todos os detalhes. Mas, para ao menos responder às suas perguntas, só posso lhe dizer que, pelo que me lembro, fui sequestrado, lá na capital do seu país, quando fazia parte da comissão de vendas de equipamento bélico fabricado aqui. Estive por alguns dias aprisionado num lugar desconhecido. Quase enlouqueci. Não fora minha formação em medicina, certamente teria morrido, por demência ou por suicídio. Suspirando fundo, logo retomou. Um belo dia, ou melhor, numa bela noite, vedaram meus olhos, fui arrancado da prisão e levado numa caminhonete para longe. Quando desci do veículo, tiraram-me a venda e percebi que estava numa parte qualquer do deserto, onde alguns cavaleiros aguardavam. Aí, forçaram-me a ingerir um comprimido. Antes de perder totalmente a consciência, recordo-me que fui levado, a cavalo, mais para dentro do deserto pois o veículo foi em sentido contrário. Quando acordei, seu camelo quase me pisava a cabeça. Após uma breve pausa, como que tendo pescado algo na memória, Tekaki exclamou. Agora me lembro. Pelo menos 2 dos salteadores que nos atacaram e que eu tentei salvar, mas que morreram, estavam com os que me levaram, a cavalo, para onde sua caravana iria passar. Isso explica muita coisa, por exemplo,
que gente do meio do seu país aliou-se, pois como é que os seus sequestradores iriam saber onde seria feito o exercício prático de demonstração de armas e munições? Por Alá! Estamos os dois em sério perigo. Alguém está por trás de tudo isso e certamente não vai vacilar em dar cabo de qualquer um que ponha em risco seus interesses. Concordo com você. Começo a perceber que há, sim, interesses envolvidos em tudo isso que aconteceu comigo. Dinheiro, muito dinheiro. Não aprecie seu diagnóstico, meu caro doutor. Da parte do seu país, isso até pode ser verdade absoluta, mas do meu, não. O colonialismo europeu deixou muitas feridas nas tradições do meu país e muito tempo será necessário para que cicatrizem. Muitos foram os mártires meus conterrâneos que, em nome da liberdade, tombaram em combate, ora direto, ora de guerrilha, contra os invasores, antes de conseguirmos a liberdade. Você está querendo me dizer que os eventuais patrícios seus que estão envolvidos com tudo isso, talvez ainda estejam sendo movidos pelo sagrado combustível do desejo de liberdade. E que a negociação de material bélico esteja ameaçando esse ideal. Exatamente. Aliás, bem a propósito, diga-me como é que você, sendo médico, foi lá no meu país integrando comissão comercial de armas? Boa pergunta. Fui convidado, para prestar eventual apoio a algum membro da comitiva que porventura precisasse de ajuda médica, pois sabemos que não são todas as pessoas que conseguem passar algum tempo no deserto. Mas, por que você? Porque eu já conhecia seu país, que visitei para ver a terra na qual minha mãe estava em visita. Para encontrar-se com meu pai, árabe. Lá ficou grávida. Sabia falar o árabe e ensinou-me. Por Alá. Por Deus, mesmo. Não conheci meu pai, mas pouco antes do meu nascimento, minha mãe, embora europeia, foi mandada por ele para a Europa. A convulsão social decorrente da libertação transforma-a num proscrito. Assim, tenho sangue árabe da parte do meu pai e nasci aqui, onde fui registrado, cresci e estudei, recebendo educação ocidental e cristã, mas interessando-me muito pelas coisas de vocês. Sua mãe não lhe disse quem era seu pai? Contou-me que cedo enviuvou, quando nasceu o primeiro filho. Tendo conhecido mamãe, não estavam ainda casados, quando ela engravidou. Nessa época, mamãe visitava o país de papai e ele deu um jeito dela retornar à Europa. Tencionava ir buscar-nos, quando eu nascesse e legalizasse sua união familiar. Não podia ir com mamãe pois não poderia abandonar, de uma hora para outra, um grande grupo nacionalista de pessoas que liderava, de combate fundamentalista aos invasores europeus, que impunham costumes contrários às tradições. Era-lhes guia e chefe. E daí, o que aconteceu? Quando eu era ainda muito pequeno fomos visitá-lo. Depois, nunca mais tivemos notícias dele. Quando me tornei adolescente, mamãe explicou-me tudo isso, dizendo que papai não poderia vir buscá-la, pois embora o país dele conquistasse a liberdade, ele passara a viver na clandestinidade, após ser declarado adversário político do regime, tendo os bens confiscados e os parentes ameaçados. Protegeu-os, sumindo. Sua mãe não tentou ir encontrá-lo? Quando reuniu condições seguras, ajudada por amigos secretos, mamãe morreu. Por Alá. Mueb fez uma última reflexão. Alguém próximo a você, conhecendo-o bem, preparou-lhe essa cilada. Não houve tempo para mais nenhuma palavra pois ouviram a porta ser destravada. Pelo ruído da chave, confirmaram que até então estiveram trancafiados. Aqueles dois enfermeiros entraram, seguidos de René e um homem em trajes civis. Este, pelo modo como era tratado pelos três, devia ser alta autoridade. Ordenou aos enfermeiros: verifiquem se estão em condições. Tekak, quase gritando, adiantou-se. Em condições de quê? Ora,
Capitão, disse o civil, em tom irônico, dirigindo-se a René. Nosso paciente está muito melhor do que esperávamos. Só agora Tekak viu, pelo uniforme, que René fora promovido. Como ele, era capitão. Sim, sim, excelência, anuiu René. Preparem-no para o interrogatório. Em 1 hora. Sim, sim, excelência, responderam em coro, René e os auxiliares. Quanto ao beduíno, só quero ouvi-lo se o Dr. Arnaldi vacilar nas respostas. O civil e o médico saíram. Tekak não conseguia acreditar que aquilo estivesse acontecendo com ele. Ser tratado como prisioneiro, e pior. Traidor. A raiva dominava-lhe os pensamentos. Não conseguia atinar como é que as coisas haviam chegado àquele ponto. A estrela, Tekak, a estrela, advertiu Moebi, captando o quanto o amigo estava alterado. Calhe a boca, vociferou um dos enfermeiros, dirigindo-se a Moebi. As palavras do amigo, contudo, tiveram o efeito salutar de interromper a fieira de agitados pensamentos que a revolta e o ódio geravam na mente de Tekak, em crescendo. Inclusive, fizeram com que ele se lembrasse das aulas universitárias de filosofia. Com isso, autodiagnosticou que no estado mental em que se encontrava não poderia mesmo deixar fluírem ideias claras. Veio-lhe a lembrança o que dissera certa vez Albert Claude, o professor de filosofia, tido por todos à conta de espiritualista, tratando das crises que de quando em quando visitam as pessoas. A vida foi criada por Deus, como um regato de águas puras, a correr, cristalinas, formando incontáveis remansos ao longo do curso, dando vida a nós, os peregrinos da existência. Tais remansos são as paradas para a reflexão que nos ensinam como bem viver. No curso das águas, surgem alguns acontecimentos, naturais ou provocados. Os naturais são as chuvas, que por vezes causam desbarrancamentos e enxurradas, enlameando as águas, que logo sedimentam as impurezas e voltam a ser claras. Os provocados. Há ocasiões em que somos vítimas de inexplicáveis sofrimentos. Aí, sem a fé na justiça divina, geramos pensamentos negativos, insensatos de revolta. O que acontece então? A paz nos deixa e nosso sangue fica envenenado, qual se alguém atirasse um balde de lama e lixo nas águas do remanso e ficasse agitando-as, impedindo a sedimentação. Como um raio, recordou que perguntara ao professor. Nesse segundo caso o senhor está se referindo aos hormônios produzidos fora da normalidade orgânica. E obtivera como resposta. Em ambos os casos, se no primeiro caso, das crises naturais, nós conseguirmos administrá-las com confiança em Deus, breve harmonizam nosso viver. Já no segundo, em que somos atingidos pela maldade humana, o medo, meu caro Tekak, é o pai desses sentimentos ruins da alma. O medo. Sim, o medo. Em muitas manifestações, todas desastrosas para nossa harmonia mental e física. Medo de ser tido à conta de diferente, medo de não ser compreendido, medo de ser roubado, medo de não conseguir agradar, medo de não ser o melhor. Fazendo pausa o professor logo explicitaria. Medo da diferença social. A sociedade exige que todos sejam iguais, mas cada ser traz em si mesmo um universo de sentimentos, logo, um universo de emoções e reações, medo de incompreensões. Traz em si na alma esse universo, nem sempre seremos compreendidos em nossas reações, algumas trazendo-nos intolerância e agressões, geratrizes competentes para nos causar desordem cerebral, por desencadear ordens e contra-ordens ao sistema endócrino, aí, obedientes ao cérebro, que é seu senhor absoluto, as glândulas, quais mini-usinas, põem-se a gerar energias inúteis, gastando combustível de fontes alternativas, órgãos vegetativos. Como consequência, as doenças se instalam, adoecemos. Medo de roubo. As posses materiais são indispensáveis, mas algumas ficam pouco tempo sob nosso domínio, indo para outros donos,
o medo de não agradar. Na ânsia de conquistar popularidade, o homem se esquece que a pessoa mais importante é ser agradada a ele próprio e não os demais, e aqui não se desconsidere a amabilidade e cortesia para com os outros. Medo de não ser o melhor. A competição faz deste mundo um palco de bilhões de guerras diárias, individuais e coletivas. Não sejamos guerreiros, sejamos pacificadores, começando por pacificar o enganoso desejo de ocupar o lugar mais alto no pódio da glória terrena. Todas essas lembranças visitaram a mente de Tekáquino na fração de segundo, gerando também instantâneas reflexões e disposição de não se deixar abater. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A maneira indelicada como os enfermeiros se portavam, beirando mesmo ao desrespeito, punha a descoberto uma cruel realidade. Ele, um oficial médico antes tão considerado, agora já não mais o era. O bom médico de sangue árabe que a todos atendia na base militar aerotática, recebia agora tratamento incompatível com sua patente. Vamos logo, ordenou-lhe um dos enfermeiros, em tom raivoso. Tekáque olhou-o com firmeza e advertiu-o. Leclerc, desde quando um auxiliar dá ordens para o chefe? O senhor não é meu chefe nem mais chefia o departamento médico. Nosso chefe agora é o Dr. René. Essa outra informação agiu como um novo balde de detritos lançado nas águas do regato. De imediato Tekáque refletiu. Querem me desestabilizar. Se o departamento médico está sob o comando de René, meu subordinado até então, mas a quem eu considerava amigo, qual a minha posição? Esforçou-se por equilibrar a mente e perguntou ao outro enfermeiro. Desde quando? Desde quando, Gustave? Desde que? O enfermeiro engasgou. Desde quando? Insistiu Tekáque, forçando. Pode me dizer a verdade. Desde que o senhor se bandeou para o seu povo. O quê? Isso mesmo, tomou coragem Gustave, esclarecendo. Ninguém perdoou o senhor ter desertado, levando aqueles documentos. Tekáque ia perguntar, mas o Dr. René entrou nesse momento e disse, respido. Por que a demora? Levem-no para o interrogatório. Quando Leclerc colocou-lhe algemas, Tekáque teve sobressaltos. Como? Algemas em mim? Por quê? O que fiz? Por Deus, o que está acontecendo? René e os enfermeiros sequer se dignaram em responder, ao menos, a uma pergunta. Foi Moebi que o fez, sussurrando. A Estela. A Estela. Esmagado por insuportável tensão emocional, o médico de sangue árabe, como refúgio final, lembrando-se de que lá no deserto sua prece fora ouvida, no epicentro do terrível acontecimento que ceifou tantas vidas ao seu redor, orou com fé igual ou maior. Jesus, amparo sublime dos desvalidos. Socorrei-me. Momentos antes da prece de Tekáque, longe dali, nas escaldantes areias saarianas, Samir, com os cuidados de um bom pastor e a tolerância construtiva de um mestre, conversava com Nagus e seus companheiros. O tema da conversa era uma contabilidade diferente. Os lucros do bem e os prejuízos do mal. Dizia-lhes: o bem e o mal são dois companheiros inseparáveis de todos os inquilinos da terra. Logo de início, deixando espantados os ouvintes, foi acrescentando: andam eles de par em par com o homem e são muito disciplinados. Nenhum, nem outro, impõe-me nada. Só atendem quando são expressamente convocados. Quando o mal é chamado, o bem, que é muito mais bem educado, faz um número determinado de advertências e se não é atendido, fica de lado, aguardando, paciente, até que chegue sua vez, sua convocação. Já o mal, quando o bem é o preferido, comporta-se mal educadamente, forçando sem parar a primazia de ser quem vai ser escolhido para ditar o procedimento. Samir, inquiriu um dos espíritos, o senhor está afirmando que o bem e o mal têm a mesma força,
o mesmo poder? Não estou afirmando isso, mas digo agora que o mal, de início, sempre parece prevalecer, mas isso não passa de miragem. O mal pode habitar a alma de alguém por muito tempo, mas jamais, o tempo todo. Cedo ou tarde, o prejuízo aparece, em forma de desassossego, de solidão, de angústia, de doença, de dor. Samir respirou fundo e complementou. O bem, o bem. É semente imortal, que aguarda o tempo certo para germinar, crescer, virar árvore frondosa e frutífera, enfeitada de flores perfumadas, ofertando lucros incessantes. A sombra da paz, os frutos da felicidade, alegria da caridade. Quando essa árvore está nesse ponto lá atrás, para pertinho dela uma fonte de águas cristalinas, pois ambas socorrerão os beduínos alcançados pela inclemência resultante dos prejuízos das más ações. Nagus, Arguto, com muito respeito, brincou. O Senhor vive falando de água aqui no deserto. Falo-lhes, meus filhos, não do deserto de areia, mas do deserto no qual vive o coração dos afastados de Deus, não da água e do alimento para o corpo, mas sim para a vida eterna, a vida do Espírito. Muitas vezes o Espírito sopra, como o vento que vai, mas sempre volta, em toda parte. Cada sopro do Espírito, filhos queridos, constitui uma nova vida que o leva para novas paragens, para novas terras, para novas famílias, para novas lições. Ou para novos desertos. Os espíritos entreolharam-se, não conseguindo assimilar por completo o que Samir acabara de lhes dizer. Jamais, nenhum deles, ouvira conceitos semelhantes. Samir sabia, de antemão, que isso aconteceria. Por isso, explicou. Pela graça em nome de Deus, o clemente e misericordioso, todos vocês terão agora uma inesquecível bênção. Sem ninguém dizer nada. Cada um vai orar ao Pai e aguardar a graça de receber a explicação do que acabei de dizer, como prova definitiva de como somos viajantes do céu e da terra, indo muitas, incontáveis vezes, de um para outro lado, até que os tempos distantes do futuro definam outra continuidade de progresso para nossos espíritos. Os espíritos, empolgados com a sugestão de Samir para que orassem, prostraram-se genuflexos e com elevado respeito. Cada um, a seu modo, iniciou uma oração. No mesmo instante algo extraordinário aconteceu. Na mente de cada um daqueles espíritos, que nunca sequer imaginaram tal fato, iniciou-se um desfile de paisagens, de épocas, de pessoas e de fatos correlatos, unindo todas aquelas cenas vivas. Surpresos, começaram a se ver no meio daquelas cenas e pessoas. Quando as imagens interligaram a última existência terrena com o momento presente, certeza inabalável os invadiu, alicerçando para sempre a convicção de que cada ser tem muitas vidas. Foi nesse instante que do outro lado do mar Mediterrâneo Tekak orava. A prece de Tekak, indo ao plano espiritual, por deferimento do jamais negado amor do Pai, foi encaminhada por espíritos amigos até Samir, na forma de convocação urgente. Samir, vá até junto do Tekak. Em razão da sua missão, Samir captou o pedido, via telementação, isto é, em ligação direta da mente de Tekak e sua mente. Longe do deserto, na capital da nação europeia, Tekak concluíra sua breve oração a Jesus. Sem que olhos humanos vissem, um espírito irradiando luz achegou-se junto dele e com a destra junto à sua fronte, transfundiu-lhe fluidos energéticos. Era Samir. Com efeito, Samir, após recomendar a Nagus que mantivesse unidos seus pupilos, trocando impressões positivas sobre o que tinham descoberto, viera do deserto longínquo até onde estava Tekak. Deslocou-se por volitação e de pronto assimilou o que estava acontecendo. Tekak, que fora ferido na refrega da caravana de Maziv Mueb com os tuaregues, pedira socorro a Jesus. E ele, Samir, era o portador do atendimento possível. Quando Tekak adentrou na minúscula sala,
Identificando-a como local destinado a interrogatórios de infratores militares, confirmou suas suspeitas. Era mesmo considerado desertor. Talvez, pior. Traidor. 2 escoltas acompanhavam Tekaki. Os enfermeiros de um lado e Samir do outro. Contudo, qual não foi sua surpresa ao sentir, de forma inexplicável, uma grande energia invadir a alma, transmitindo coragem inaudita para o que estava por vir. Os enfermeiros ficaram do lado de fora. Samir adentrou com ele. A sós com Tekaki, autoridade civil, com os olhos vidrados e fixos nele, sem piscar, mantinha-se imóvel, de costas, de pé, de queixo erguido. Típica postura de quem se julga muito superior, raciocinou Tekaki, voltando a lembrar-se de outra aula, agora de psicologia, quando o saudoso professor Albert Claude dera a inesquecível lição sobre a linguagem corporal, segundo a qual há muito mais palavras e frases em gestos e em pequenos movimentos dos olhos, lábios, mãos e pés, do que num discurso. E o professor ensinar os alunos a identificar e traduzir alguns desses gestos, evidenciando o complexo de superioridade de uma delas, quando 2 pessoas estão próximas, sejam conhecidas ou não, em diálogo verbal ou em diálogo mudo, ficar de pé diante de alguém sentado. Estou em plano elevado, em relação a você, queixo invariavelmente erguido, de forma a empinar o nariz. Não aceito contradições, olhar fixo, sem piscar, sobre o interlocutor. Tenha medo de mim, sou mais forte que você, olhar fixo, sem piscar, sobre um ponto abstrato. Sua presença me é desagradável, punhos cerrados. Você me dá raiva, precisa de uma boa lição, ficar de costas. Para mim você nem existe, andar de um lado para outro. Cuidado. Estou para decidir seu destino, braços cruzados. Sou inexpugnável. Sorriso debochado. Você pensa que eu sou bobo, mas sei que está mentindo. Ficar de olhos fechados. Estou vendo sua alma e seus segredos, sorriso sarcástico. Aguarde o que está reservado para você. Energizado espiritualmente por Samir, Tekaki encontrou em si mesmo forças para encarar face a face aquela delicada e perigosa situação. Antes que qualquer pergunta fosse formulada, lembrou-se que naquela mesma aula perguntara ao professor: Senhor, como poderemos superar essas agressões não declaradas de alguém? Em primeiro lugar, não se deixando contaminar por essas atitudes. Digo isso porque no dia a dia, ante ofensas declaradas ou encobertas, temos sempre a tendência de nos alterar, nivelando ou superando os patamares psicológicos nos quais o agressor ou pseudo-agressor está. Este é o grande erro. Nivelar clima astral infeliz é dar um mergulho na lama. O correto será socorrer-se da autoafirmação consciente, alicerce seguro para enfrentar a tempestade que está para chegar, segundo os ventos uivantes prenunciam. Autoafirmação, Senhor. Sim. Aquele sentimento que resulta do diálogo íntimo que a inteligência do indivíduo proporciona entre a razão e o coração, na autoanálise de quem somos, como vivemos, quais as nossas fraquezas, quanto ainda precisamos evolver. Mas jamais olvidar que somos obra de Deus e por isso criadores em perfeita essência original, além do que temos a bênção do seu eterno amor. Tekaki jamais esqueceria o arremate do professor. O tempo mostrará para vocês, como já me mostrou, que é melhor, muito melhor ser o que está sentado do que o que está de pé. Aquele, se socorrer-se de humildade, estará seguro, já este, com certeza, cedo ou tarde, passará por aquilo que passam os que imaginam que podem pôr os pés na cabeça do leão. Com tais pensamentos, relembrados numa fração atemporal, Tekaki aguardou. Samir, apenas com a presença, fizera com que o clima espiritual se purificasse, eliminando instantaneamente a poluição de miasmas astrais que até então impregnavam aquele ambiente. Neste momento, Samir aproximou-se do homem que interrogaria Tekaki e pôde identificar, unidos a ele, em maléfica e terrível simbiose espiritual,
3 espíritos de expressão feroz que o assessoravam. Quando o protetor chegou bem perto, os 3, por mais que tentassem manter-se agarrados ao inquisidor, foram a pouco e pouco sendo desligados dele, qual se alguém estivesse lhe arrancando vestimentas, grudadas à pele. Esses 3 infelizes auxiliares invisíveis do homem foram compulsoriamente afastados dele, contudo, mantiveram-se à distância, aguardando chance de retornar ao danoso envolvimento. Revoltados, vociferavam ameaças a Samir que, compassivo, apenas olhava-os, penalizado. A autoridade civil, sem que pudesse explicá-lo, sentiu súbito mal-estar. Ligeira tontura alcançou o poderoso interrogador. É que aquele homem respirava uma atmosfera astral densa, que repentinamente se transformara, causando-lhe perda de sustentação mental, no nível em que vivia. Esforçando-se para não dar a perceber tal fraqueza, disparou. Então, Dr. Analdi Tekaki, conte para nós o que o levou a favorecer seus patrícios. Nasci nesta nação e pertenço ao seu exército. Nestas condições, posso saber seu nome e qual sua função, ao interrogar um oficial da minha patente. O senhor é daqui, nos documentos. Mas seu sangue e sua alma não. Por favor, seu nome e... Não se atreva a inverter os papéis. Aqui, só eu pergunto. E você, apenas responda. Rapidamente o senhor foi substituído por você e o tom melífluo, maneiroso, por voz em alto tom, imperativo. Vou perguntar de novo, acrescentou o interrogador. Por que desertou? Não desertei. Fui sequestrado no hotel em que estava hospedado com minha noiva, no país em que fui, compondo comissão militar. Mantiveram-me encarcerado em local ignorado, lá mesmo. Não sei precisar quanto tempo, mas alguns dias após, numa noite da semana passada, fui levado e deixado no meio do deserto. Junto comigo, não sei para quê, puseram um detonador de explosivos, fabricado aqui em nosso país. Quem o sequestrou? Fui dopado, por isso não sei quem fez isso. Como sabe que seu cárcere era no deserto? O clima, os alimentos, meus sequestradores. Tudo indicava proximidade com o deserto. Na terra do seu pai? A pergunta, em si, escondia crueldade, pois trazia à baila o fato de Tekaki ter sido registrado como filho de pai desconhecido. Teve ímpetos de saltar sobre o inquisidor, qual presa que se vê acuada e prestes a ser trucidada pelo predador. Samir, no mesmo instante, segurou-lhe a cabeça e aplicou-lhe transfusão de fluidos calmantes. Em reação benéfica, voltou a lembrar-se das aulas. Respondeu, falando firme. O governo do meu país concedeu-me patente militar e em nenhum momento da minha carreira militar, pelo menos até aqui, alguém questionou essa particularidade sobre mim, ainda mais de forma irônica. O inquisidor não esperava tal resposta. Algo desconcertado, intensificou o tom, a agressividade e a ironia. Os militares do meu país costumam ser fiéis. Tanto quanto as autoridades civis se portam com honra, respeitando-os. Você não está em condições de falar em honra. Se insistir em dar-me respostas evasivas, vou devolvê-lo à cela, de onde só sairá quando resolver cooperar. A ameaça, agora, fora sem rodeios. Sob influência de Samir, o inquisidor sentiu a tontura aumentar e por isso suspendeu o interrogatório. Apertou um botão sobre a mesa e logo os 2 enfermeiros atenderam. Sim, Excelência. Levem-no. Mais tarde, continuaremos. Chamem o Dr. René. Quando Tekaki foi reconduzido à dependência na qual estivera com Muebi, Samir retornou ao deserto, da mesma forma como chegara ali. Ao vê-lo retornar, os espíritos se perguntavam, intimamente, onde teria ido. Respondeu-lhes, por intuição. Algumas vezes deverei me afastar.
Preciso ir longe daqui, atender amigos. Sempre que isso acontecer, conto com as preces de vocês, na retaguarda. Lá na sala do interrogatório, René chegou. Sim, Excelência, disse o Dr. René, perguntando. O que deseja? Não estou me sentindo bem. Sinto tontura. René examinou o inquisidor e diagnosticou. Dr. Rimbaldi, o senhor está apenas estressado. Repouse algumas horas e logo estará bem. Prescreveu-lhe algumas gotas sedativas, de fraco teor. Capítulo 7. Pineal. Glândula sublime. Moebi, aflito, aguardava a volta de Tekaki. Quando os enfermeiros o trouxeram, sentiu alívio, pois temia jamais vê-lo novamente. Aguardou a saída da escolta e perguntou ao amigo. Então? Como foi? Nada de anormal. O inquisidor passou mal e suspendeu o interrogatório, sem que eu nada descobrisse. Imagino que ele também não conseguiu descobrir o que gostaria, até porque eu não sei mesmo explicar meu sequestro. Só sei que aqui me consideram desertor. Tekaki refletiu alguns instantes e olhando Moebi com visível perturbação inquiriu. Há uma coisa que não entendo e imagino que só você poderá me esclarecer. O que eu souber respondo. Mas você tem que me dizer a verdade. Sempre digo a verdade. Mesmo se for referente a Maziv. Maziv? Por Alá. Foi meu maior amigo. Para mim, nada existe na terra contra ele. Muito bem. Então posso perguntar sem receio. Antes, quero lhe dizer que Maziv mora no meu coração. Ele morreu para me salvar. Pesadas lágrimas toldaram os olhos de Tekaki. Fragilizado fisicamente, sua alma, contudo, fortalecera-se sob a proteção que Samir há pouco lhe dispensara. Moebi, num efeito de assimilação, emparelhando a alma no mesmo diapasão que dava ao tona de Tekaki, começou a chorar também. Nenhum dos dois saberia explicar, ao certo, por que choravam. Mas, indiscutivelmente, estando ambos naquele momento em condições tão desfavoráveis, ocorreu a união de seus sentimentos, numa sofrida saudade de Maziv. Decorridos alguns momentos, ainda sob forte emoção, Tekaki perguntou. Você se lembra do dia que vocês me encontraram, perdido no deserto? Como esquecer? Lembra-se que quando chegou a noite, dormi com a caravana? Sim, me lembro. Pois é. Na hora de dormir Maziv deu-me uma manta. Que eu dei para ele entregar a você. Quando os homens foram dormir, Maziv procurou me pedir uma manta para você. Jesus Cristo. O que tem isso a ver com o que você quer perguntar? É que, não sei como explicar. Quando peguei a manta, me pareceu que ela falava. Como isso é possível? Não sei. Só sei que ela falava. E o que ela disse que ia acontecer, aconteceu. Por Alá. Do que você está falando, homem? Sei que você não vai acreditar, mas a manta parecia ter virado gente. Gente? Quem? Ora, Tekaki, diga logo de uma vez o que tem a dizer. O Dr. René. Moebi espantou-se, mais ainda. No íntimo, começou a pensar que Tekaki talvez estivesse em algum tipo de transe, com perturbação mental, provocado pelo sol do deserto, pelos ferimentos e principalmente pela prisão, seguida de julgamento de traição. Sim, pensou. É isso mesmo. Tekaki perdeu o juízo. Olhando para Moebi, Tekaki intuiu o que ele pensava a seu respeito. Com expressão agitada, lhe disse. Sei o que você está pensando. Que eu estou delirando. Mas isso não é verdade. Vou contar uma coisa que jamais disse a alguém. Quando eu entrei para a faculdade de medicina,
Num dia de folga, um grupo de estudantes estava fazendo uma brincadeira. Cada participante escrevia uma palavra num pedacinho de papel e dobrava bem. Todos os papeizinhos eram dobrados por igual, pela própria pessoa que nele escrevera a palavra, sendo colocados num boné. A seguir, o mágico começava a retirar um por um. Colocava-o à testa e, sem abri-lo, adivinhava qual é a palavra escrita ali. Todos ficavam maravilhados, até descobrirem que havia um truque. A pessoa que lia estava de trato com alguém do grupo, que em segredo já lhe passara antecipadamente o que escrevera no seu papelzinho, o qual ficava sempre para o fim, pois dava um jeito de amassá-lo, na hora de colocá-lo no boné do mágico. Descoberto o truque, a brincadeira perdeu a graça. Foi aí que aconteceu. Moebi ouvia-o atento, mas convicto quanto à perda do juízo. Tekaki não se alterou para completar. No dia de uma prova oral, nos exames de fim de período, o professor de biologia mandou-me retirar umas fichas de uma pequena sacola, que continha 30 números, correspondentes a 30 lições daquela disciplina. A lista das lições era divulgada antes dos exames e assim cada aluno sabia quais as matérias que deveria estudar para a prova. Tekaki parou para respirar fundo e logo prosseguiu, agora falando baixinho, como que temendo que mais alguém os ouvisse. 3 lições eu sabia por inteiro, até mesmo havia estudado complementos avançados dos temas, em obras de outros autores consagrados, diferentes das recomendadas como bibliografia, fonte de consulta. Pensei no número das lições. 11, 17 e 29. A lição número 17 era a mais difícil de todas as questões daquele período. Mas era aquela que justamente mais me empolgara, por tratar-se do sistema glandular humano. Quando estudamos as glândulas endócrinas, a epífise em particular, deslumbrei-me com o seu significado e o seu potencial para a vida. Tekaki olhou Moebi bem no fundo dos olhos e confidenciou. As fichas não traziam os respectivos números em alto relevo. Enfiei a mão na sacola e à medida que a ponta dos meus dedos tocava as fichas eu sabia qual o número de cada uma. Até que achei de número 17. Pensei em retirá-la da sacola. Mas, um pensamento visitou minha alma, mais rápido do que um relâmpago. Isso não é honesto. Não sei de onde tinha vindo tal advertência, só sabia que não era criação da minha mente. Era de procedência exterior. Impaciente agora, Moebi inquiriu. Pelo amor de Alá, diga-me logo o que aconteceu. O professor percebeu minha hesitação e em tom de brincadeira desafiou-me. Ora, Tekaki. Está com medo da 17. Quase perdi o fôlego quando ele disse aquilo. De onde o professor, agora, tirara aquela adivinhação? Até pareceu-me que almas do outro mundo estavam brincando comigo e com ele. Ainda sempre com a mão dentro da sacola, procurei controlar-me e respondi. Não, professor, não estou com medo da 17, aliás, estou com ela na mão. Aí, o mestre sorriu, incrédulo e lançou novo desafio. Pois bem, se isso for verdade, mostre-me e eu libero para escolher a lição que queira. Meu primeiro impulso foi mesmo retirar vitoriosamente a ficha 17. Mas, sempre com a velocidade do raio, outra advertência enérgica, seria mesmo das almas, visitou meu cérebro. Não ponha vinagre na flor. Jamais saberei explicar como, mas entendi na hora o recado. Quando alguém possui uma faculdade psíquica, não deve utilizá-la em proveito próprio. Tekaki. Moebi quase gritou. E depois? E depois? Agindo com honestidade para comigo mesmo, soltei a ficha 17 e apanhei outra. Sabia, no íntimo, de forma indubitável, que se quisesse, poderia tirar a 11 ou a 29. Aliás, poderia tirar a que quisesse. Moebi não se conteve. Colocou a destra no ombro de Tekaki e com grande impaciência, entre os dentes, disparou.
Você está me enrolando. Não acredito em nada do que me contou. Agora sou eu quem não quer saber o resto dessa sua história maluca. Mas vou contar sim. Preste atenção. Recordo-me que tirei uma ficha qualquer e como eu estava preparado para o exame, pude discorrer sobre a lição, não tão bem como se fosse uma daquelas 3, a 17 em especial. Quando terminei a explanação, o professor olhava-me curioso e não se contendo, gracejou. Se fosse a 17, hein? Livrou-se do susto, pois não? Aí, então, a consciência ajudou-me a dizer a verdade e com a maior calma respondi que se caísse a 17 eu me sairia melhor. Pensando que eu trombeteava, o professor voltou a desafiar-me. Pois mostre para todos nós o que você sabe sobre a epífise. Essa, Moebi, era a questão 17. A glândula epífise. Você já falou esse nome. O que significa? O que faz essa glândula? É uma glândula endócrina, de secreção interna, alojada no cérebro, logo acima e atrás das camadas ópticas, sendo chamada de glândula pineal, pois se parece com a pinha, o fruto do pinheiro. Após atender a Moebi, Taikaki retomou. Voltando ao desafio do professor. Sem desejo de demonstrar sabedoria, mas tão somente repassar as sublimidades dessa glândula, narrei o que aprenderá sobre ela, comparando-a a um sol vitalizante, cuja alvorada no homem ocorre na adolescência, durando sua jornada até o lento crepúsculo de idade avançada. Ressaltei sua importância vital, inclusive já a partir dos animais, sua ação fisiológica nas várias faixas etárias do ser vivo, sua responsabilidade na produção dos hormônios específicos que regulam a sexualidade. Taikaki fez pausa e logo após, emocionado, seguiu. Até aí, falava da parte orgânica. Mas, de repente, nem sei como aconteceu, passei a discorrer também sobre a parte espiritual, de forma inédita até para mim, como se eu tivesse emprestado minha voz para alguém invisível. E o que esse alguém invisível disse? Ouvia eu mesmo falando e no entanto tinha a nítida impressão de que não era eu. O fato é que eu disse então do papel da epífise, de verdadeira antena humana apta a receber e repassar para o cérebro notícias do mundo espiritual. Enumerei vários exemplos de vultos históricos, ligados às artes, literatura, música, pintura, etc., em particular, que declararam que muitas vezes a inspiração visitava os Dinopino, sendo urgente registrá-la no papel, no pentagrama ou na tela. Confessaram eles que a urgência de tal registro se devia ao fato de que, do contrário, tal inspiração, surgida do nada, estaria perdida, logo indo embora, tão depressa quanto tinha vindo. Ouvi-me ainda dizendo poeticamente que a inspiração é uma ave que voa alto, pousando vez por outra sobre a alma do artista que a trata com amor, onde faz ninho. Completando essas anotações, que eram faladas por mim mas não me pertenciam, encerrei dizendo que a viagem dessa ave é esse ninho, quem a promove e sustém é a epífise. E o que o professor disse dessas ideias? Nada. Ficou em silêncio. Meus colegas também. Mas, 2 anos após eu me formar, um belo dia ele aproximou-se de mim e comentou. A sua tese de epífise ser antena espiritual é de extrema valia. Meditei e pesquisei, sob o ângulo que você focou e estou plenamente convencido de que é verossímil. Pena que não possamos comprová-la, em laboratório. Aliás, não sei se você sabe, mas no século IV a.C., o anatomista grego Herófilo considerava que essa glândula tinha funções cerebrais específicas. Ordenar pensamentos. A medicina já comprovou, contudo, que a epífise é a usina geradora de hormônios ligados à capacidade de elaborar conceitos, análises e deduções corretas. Tudo a ver com o espírito, pois não? Com o devido respeito, observou Moebi, estive escutando você o tempo todo e sou obrigado a ser franco. Nem uma coisa, nem outra, podem ser comprovadas, não é mesmo? Como assim?
Nem uma coisa, nem outra. Primeiro, essa história de você saber qual é o número da ficha sem tirá-la da sacola. Segundo, a outra história dessa tal epífise ser antena espiritual. Você não acredita, não é? Pois então, ao menos uma parte do que disse posso provar. Assim dizendo, Taikaki pegou um guardanapo de papel e indo até uma escrivaninha abriu a gaveta e lá encontrou um lápis, quase no fim de uso. Deu a Moebi, dizendo-lhe: escreva o que você quiser aí, dobre o guardanapo bem dobradinho e me entregue. Algo desconfiado, mas aceitando o desafio, daquilo que para ele era uma tremenda bobagem, Moebi pegou o guardanapo, ficou de costas para Taikaki e escreveu uma palavra. Visão. A seguir, dobrou o quanto pôde e entregou ao amigo. Taikaki apanhou o papel, fechou os olhos, comprimiu entre o indicador e o polegar, pensou alguns segundos e falou.